Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido os irmãos a estarem em pé e nós vamos ler a palavra do Senhor, que está no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Assim diz a palavra do Senhor. Lucas capítulo 3, a partir do verso 2, nós vamos ler alguns versículos da palavra. Diz assim a palavra do Senhor: Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro da palavra, as palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo outeiro, todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João, a multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, cortada e lançada no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com os que não têm. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados. E disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo. Mas respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Fala, Senhor, conosco na tua palavra. E da mesma forma, Senhor, nós louvamos o teu nome por mais esta oportunidade de poder estar na tua presença, de estar neste lugar,
e assim poder entoar ao Senhor louvores e poder expressar através dos louvores, Senhor, a nossa gratidão. Senhor Deus, nós te louvamos por tudo, porque bom é o Senhor e digno de louvor é o Senhor. Nós te exaltamos por tudo. E assim, fala conosco, Senhor, na tua palavra, quando oramos em nome de Jesus. Amém. Poderia sentar, irmãos. Irmãos, interessante é a história de João Batista. A história de João Batista, ela começou antes do seu nascimento. A palavra diz que João é um homem, né, que teve todas as oportunidades, o privilégio, né, de poder fazer o que muitos hoje fazem. Ele poderia pregar em lugares povoados. Ele poderia estar em uma metrópole, né? Ou em metrópoles, cidades. Ele poderia estar fazendo isso, né? Montar ou abrir uma igreja nesses lugares. Mas o interessante é que João ele abre mão disso. João, ele escolhe o deserto para ali estar e ali poder pregar o Evangelho. Mas como que a história de João ela foi escrita? A partir de quando isso acontece? Há muitos anos. 700 anos. E o que profetizou a respeito de João foi exatamente o profeta Isaías. No capítulo 40, no versículo 3, o que lemos está lá. O profeta falando de João como a voz do que clama no deserto, está lá. Irmãos, e a profecia que foi entregue pelo profeta, ela se cumpre. Porque o que é de Deus se cumpre. A palavra de Deus, ela se cumpre. E muitas vezes até contrariando muitos, mas a palavra, ela se cumpre. Irmãos, e a palavra diz que Zacarias, sacerdote, a palavra diz que quando Zacarias ele entra no templo para queimar incenso, a palavra diz que o anjo Gabriel chega para Zacarias e disse para ele daquilo que seria o propósito ou o projeto de Deus. E o anjo Gabriel disse para Zacarias que eles iria ter um filho.
Mas Zacarias, ele já era também avançado em idade. Isabel, esposa de Zacarias, além de ser também avançada em idade, ela era estéril. Não podia ter filho. Mas como que isso vai acontecer? Zacarias, ele como que duvidando da palavra, ele também, como é que pode ser isso? Irmãos, a profecia, ela foi entregue. Zacarias, você está duvidando da palavra. Zacarias, você está duvidando daquilo que foi ordenado. Você está duvidando da palavra, mas a palavra, ela é de Deus. Você está duvidando, Zacarias. Zacarias, e por esse motivo, olha, você vai ficar mudo. Zacarias, você não vai falar. Você, olha, até que isto se cumpra, você vai ficar mudo. E a palavra diz que Zacarias, ele ficou ali por um período longo, lá no templo, e as pessoas o esperavam lá fora, e admiravam do tempo, e diziam, olha, ele teve uma visão lá dentro. E Zacarias, então, ele fica mudo. Mas o anjo disse também que o nome do filho seria João. Falou o nome dele, olha, ele vai se chamar João. Irmãos, essa profecia, ela se cumpre. A profecia, ela se cumpriu. E agora nós podemos ver também que João, ele era da linhagem sacerdotal. O tempo passou. E Isabel teve o filho, João. Ela deu a luz ao menino. E agora, o nome. E a palavra diz que ao 8º dia, foram circuncidar o menino. E agora o nome. As pessoas que estavam em volta diziam que o nome do menino seria Zacarias, o nome do pai. Porque era costume da época colocar o nome do filho, do pai, ou de algum parente próximo. Era assim. Mas Maria, ela disse, olha, o nome dele vai ser João. Ela disse, olha, o nome dele é João. E quando estava naquela disputa ali, qual o nome seria, Maria já tinha, é João. Aí Zacarias vem, naquele momento, ele escreve, né? Foi isso mesmo, né? Ele escreveu, olha, numa tábua, o nome dele é João. E foi nesta hora que João, então, ele teve os ouvidos se abriram, a língua se desprendeu, falou perfeitamente, ouvia, mas a profecia se cumpriu. A profecia, ela se cumpre. A palavra de Deus, ela vai se cumprir, porque a palavra mesmo diz isto, que passará céus e terras, mas as palavras do Senhor não vão passar.
elas não vão passar sem se cumprir. Que promessa Deus te fez? Se Ele te fez, Ele vai cumprir com a promessa, porque Ele vela pela sua palavra. A palavra de Deus, ela se cumpre. E agora João, né? Cresce. João, então a palavra diz que João, ele esteve no deserto. É. Ele estava no deserto de... Os irmãos me ajudem aí. Deserto de onde? Hã? Me ajudem aí, irmãos. Pelo amor de Deus. Deserto... eu esqueci o nome do deserto, mas é o deserto que ele estava. Tá bom? Se os irmãos puderem lembrar, de repente até eu lembro também. Da Judeia. É isso mesmo? Hã? Deserto da... E eu tinha literalmente esquecido, tá? Deserto da Judeia. Então, irmãos, olha, presta atenção, tinha tantos lugares para João ir, mas ele foi para a Judeia. Deserto da Judeia. Região montanhosa, vales, montes altos, outeiros. Ele estava lá. A palavra diz que até o dia em que ele se apresentou a Israel. Até o dia em que ele se apresenta a Israel. Está aqui no verso 80 do capítulo 1. E o menino crescia e robustecia em espírito e esteve no deserto até o dia em que havia de se mostrar a Israel. E o momento em que ele se apresenta a Israel não era um momento fácil. Era um momento em que a corrupção ela estava generalizada, até mesmo no meio religioso quanto o meio político. Estava assim. Foi esse momento que ele vai lá e se apresenta. Tem aí dois personagens aí, de sacerdotes, Anás e Caifás, ou Caifás e Anás, que estavam coliados, né? Havia como que uma parceria entre eles. Fariseu, aquela raça, né? Aquela classe de pessoas. E só existia um sacerdote, ele tinha dois. Tudo errado. As coisas estavam acontecendo de maneira tudo errado. E João, ele vem nesse momento, aquele que se apresenta, né, ao povo, a Israel, trazendo uma mensagem para eles que eles não queriam ouvir. Qual era a mensagem de João? E percorria toda a terra ao redor do Jordão, pregando, batizando, o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Ele pregava arrependimento. E o interessante é que no lugar onde ele estava, também ali na região ali, muitas pessoas iam ter com ele. Muitas pessoas iam para estar com ele. Pessoas que iam para ser batizadas por ele. Iam muitas pessoas. Ele pregava o arrependimento, né, dos pecados, para o perdão dos pecados. Até porque se não houver arrependimento, não tem salvação, não tem remissão.
As pessoas precisavam sim se arrepender. E a palavra disse assim, segundo o que está escrito no livro da palavra do profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. São caminhos tortos. E nesse momento havia ali pessoas assim, que estavam caminhando sem uma direção. E entre eles, e a palavra diz assim ainda, olha, e todo o vale se encherá, e se abaixará todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Isso fala de transformação, de mudança. Caminhos tortuosos, os montes, os vales, eles se encheriam, os montes se abaixariam, os caminhos tortuosos, escabrosos, coisas que estavam fora do lugar, que precisavam ser endireitados, que precisavam ser organizados. E é por isso que a palavra diz que ele veio para endireitar o caminho, as veredas. Transformação. Ele veio pregando isso, arrependimento, para que as coisas pudessem chegar no seu devido lugar. Irmãos, e imagine só, 400 anos sem uma profecia. Era a situação, porque havia aquele período interbíblico. 400 anos sem uma profecia, sem a palavra de Deus ser pregada. E aí vem João Batista pregando. A primeira mensagem, ele vem pregando o quê? Contra aqueles que faziam as coisas erradas. Vem pregando arrependimento. E a palavra diz que ele disse assim, olha, no versículo 6, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia João à multidão que saía para ser batizada por ele, raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? A multidão saía para ir ter com ele, e ele dizia, raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira? Irmãos, olha só que coisa, na verdade, era uma multidão, mas Jesus, quando ele dirige, ele fala essas palavras, ele estava falando de quem? Os fariseus, aqueles que vinham, que estavam no meio da multidão. E Jesus, ele via pregando contra as atitudes deles. Raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Irmãos, eles precisavam de ouvir esta palavra. E Jesus disse para eles assim, olha, produzis, pois, frutos dignos de arrependimento. E não começais a dizer em vós mesmos, temos por pai, Abraão por pai. Frutos dignos de arrependimento. Irmãos, olha, e eles tinham essa coisa, não é? Aquela tradição religiosa. Abraão, nosso pai. Para eles, aquilo que estava sendo falado não estava correto. Eles
considerava mais a Abraão do que aquele que estava falando com ele. Produzis, pois, frutos dignos de arrependimento. E diz assim, também já está posto, e diz assim, porque vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos. Abraão. Eles achavam que eram melhores, mas o que o Senhor estava dizendo é que, diante de tudo aquilo que eles achavam que era, que pensavam que era, o Senhor ele podia fazer coisa melhor do que eles. E de onde Deus suscitaria filhos a Abraão? Ele falou das pedras. E que seria ainda melhor que eles, muito mais. Irmãos, olha, a palavra de Deus, ela não pode voltar vazia, e ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela se cumpre. Sabe por quê? A palavra diz que os fariseus, aqueles que estavam ali, eles rejeitaram a palavra. Mas alguns ali que estavam ali, eles queriam algo com Jesus. A palavra diz que os publicanos também estavam ali e chegaram, vem cá, Senhor, mas olha, o que vamos fazer, né? E chegaram também uns publicanos para serem batizados, disseram, mestre, que havemos de fazer? Mas antes disso, alguns que estavam ali também com essa mesma pergunta, né? E o Senhor fala para eles, vocês têm, se tiverem 2 túnicas, repartam com os que não têm, se tiverem alimento também, repartam. E isso não quer dizer que o homem fazendo essas coisas, ele também tem salvação. Porque isso não garante o homem salvação. Mas essas coisas são evidências de quem alcançou o propósito, de quem alcançou a salvação. E aí ele fala com os publicanos, a classe de pessoas odiadas, que não eram bem vistas, cobradores de impostos. E o Senhor dá uma aula para eles, dizendo algumas coisas. E eles disse, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenados. Porque eles pediam muito mais aquilo que valia, na cobrança deles, né? Sempre tirava algo a mais. Então, olha, o Senhor falando para eles, disse, não tire mais do que está ordenado a vocês. Os soldados iam lá também. E agora, Senhor, e nós faremos? O Senhor disse para ele, olha, o que o Senhor disse para os soldados? E nós que faremos? E eles disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, contentai-vos com o vosso soldo. É como se houvesse ali uma parceria dos soldados com publicanos. Publicanos iam lá para cobrar o imposto. A pessoa talvez não tinha o que pagar, ia lá para o soldado, e o soldado é que ia cobrar aquilo ali. Então o Senhor fala com eles, porque eles queriam saber, o que eu faço? Irmãos, olha, o Senhor é João Batista, né? O precursor de Jesus. Ele tinha uma palavra, porque ele veio para isso, preparar o caminho do Senhor. Ele veio para acertar as coisas. E a palavra diz assim, e estando o povo em expectação e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, ele respondeu a todos, dizendo, eu na verdade batizo-vos com água,
Mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias e sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João, ali, ele teve ali um momento, uma oportunidade de chamar a responsabilidade para ele, de querer ter glória para si. Quando as pessoas perguntam a respeito dele, você é Cristo? Não. Ele logo diz, eu não sou. Porque há muitas pessoas que nesta hora querem a glória para si. E João não foi assim. Ele apresenta Jesus. Ele fala de Jesus como aquele que é digno de todas as coisas. Aquele que vem para batizar com fogo e com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas coisas aconteceu ali. Pregou contra o pecado, revelou pecado. E ele fez isso. E por fazer isso, ele foi parar aonde? Numa prisão. E consequentemente, ele foi morto. Mas o pecado, ele entregou. Ele pregou contra o pecado. E foi exatamente por isso que ele foi parar na prisão. E foi morto na prisão. O pecado de Herodes, ele revelou, ele falou. Mas João, ele não teve a sua vida por preciosa. João, ele preferiu morrer. João, ele preferiu ter a sua cabeça ou decapitado do que deixar as coisas do Senhor. Ele não foi conivente com o pecado. E por isso teve a cabeça cortada. Não é? Ele fez isso. Denunciou o pecado de Herodes, que estava com a mulher do irmão. Ele falou que não é certo isso. Não foi conivente com o pecado. Morreu, mas morreu com honra. Louvado seja o nome do Senhor. Como igreja, como servos do Senhor, como servos, nós precisamos de honrar a palavra do Senhor. Como servos, colocar a palavra do Senhor em prática. E o nome do Senhor assim será glorificado. João Batista, o precursor, a voz do que clama no deserto. A profecia, ela se cumpre. Querendo o homem ou não, ela se cumpre. E o nome do Senhor é glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar um louvor?